Meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo, aqui vai a certa parte de características de um bom soldado e espero que você esteja vendo os outros, essa coleção, portanto, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Talvez eu vá fazer mais uma para completar esta coleção, em que se nós realmente virmos com o coração, nós vamos aprender muito. Meus queridos irmãos, realmente nós somos soldados de Cristo. Muitos de nós somos soldados raquíticos. Por isso precisamos de aprender como ser um verdadeiro soldado, um soldado que vai à batalha destemido, fortalecido, que vai para vencer, não importa as consequências. É muito fácil dizer, mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Se nós formos para a batalha, qualquer batalha que venha à nossa vida, se nós formos enfrentá-la com a nossa capacidade, é claro que nós vamos falhar. Mas nós temos que depender, segurar-se e seguir as ordens do nosso capitão, que aí nós seremos mais do que vencedores. Quero agradecer de coração a todas as pessoas que estão vendo os meus vídeos, que estão compartilhando, que estão pondo like, que estão se inscrevendo e, acima de tudo, aqueles que estão tirando proveito deste estudo maravilhoso que eu fiz para a honra e glória do nosso Pai Celestial e vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, eu te dou graças por todas as pessoas que estão vendo estes vídeos, Senhor, que o Teu Espírito Santo os possa ensinar como ser um bom soldado de Cristo, lutando e vencendo, derrubando as armadilhas do inimigo, e resgatando almas do campo do inimigo, trazendo para a Tua maravilhosa luz. Senhor, abençoa todas as pessoas, Pai Santo, Senhor, que estão a ver estes vídeos, Senhor, Pai Santo, que eles possam ter saúde, Pai Santo, Senhor, que eles possam ter vontade de Te servir com o seu coração, a sua alma e o seu entendimento, Pai Santo. Graças Te dê por tudo, mais uma vez, Pai Santo, no nome do Teu amado Filho Yahushua, Yeshua HaMashiach, que eu Te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, hoje vamos aprender acerca da tempestade. A tempestade não é motivo para um soldado se desviar da guerra. Meus queridos irmãos, nós muitas vezes, pelo menos eu morava numa ilha em que tinha lá um quartel, não era muito perto da minha casa, mais ou menos meia hora desviado da minha casa, e às vezes eu via os soldados passarem andando e às vezes até dizendo certos, penso que aquilo era músicas mesmo deles, lutamos para vencer, iam andando e iam cantando essas músicas. Às vezes debaixo de água estavam todos molhados, todos suados, todos vermelhos, mas eles tinham que estar ali, firmes e fiéis. Não era a tempestade que ia-os deixar. O capitão não ia dizer, olha, vocês sabem uma coisa, vocês fiquem hoje dormindo, que hoje está chovendo, vocês... Não, meus irmãos, é naqueles dias que eles fazem um teste para verem quem são os verdadeiros soldados, quem são aqueles fortes, aqueles que aguentam bastante dificuldade. Assim somos nós, meus irmãos. O clima, a temperatura nunca foram empecilhos para os soldados. Esteja frio, esteja calor, eles têm que marchar. Aliás, é debaixo das extremas temperaturas que se vê quem são os verdadeiros soldados. Um bom soldado tem que estar preparado para tudo, para exercitar a sua força, e ele não encontra desculpa em nada. É facto, sim, que alguns desfalecem durante a tempestade. Há muitos que desfalecem, mas estes são os mais fracos. Assim também acontece com os filhos do Altíssimo. Muitas vezes ouvimos de irmãos que estão atravessando uma tempestade na sua vida, seja doença, crise financeira, crise da família, problemas com os filhos, seja o que for, irmãos. Porque eles não se exercitaram na fé, muitos deles também desfaleceram. E alguns, infelizmente, até acabaram por virar as costas ao nosso Pai Celestial. Meus irmãos, estamos atravessando um tempo dificilíssimo. Você não imagina. Você não imagina o que estamos atravessando e você não imagina o que está por vir. Eu a seguir vou ver se faço um vídeo acerca daquela tal profecia que eu até vou dizer no vídeo que se você é fraco, não assista. Não assista. Mas se você for um soldado forte, você sabe o que é que tem que fazer? Exercitar-se mais ainda. E se você for um soldado fraco, você já sabe que os soldados fracos, meus irmãos, ficam para trás. Quando acaba o tempo de recruta deles, eles não recebem galardões, não recebem medalhas.
Por isso, eu te incentivo a começares a exercitar os teus músculos espirituais. Irmãos, nós vamos passar muito brevemente. Possa estar preparado. Por isso, eu não sei porquê, irmãos, eu tenho esse trabalho, fiz esse trabalho e acredito que veio da parte do Altíssimo para que você possa exercitar os seus músculos espirituais. Como bom soldado de Cristo. Nós temos sim que estar preparados na luta, nas tempestades, nas aflições. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, vamos ver aqui, olha. Romanos 8, vamos ver o que é que diz aqui. Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas, olha, vês aqui, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte. Somos entregues à morte todo dia, irmãos. Nós estamos realmente num campo de batalha. E às vezes irrita-me quando eu vejo igrejas que dizem, parem de sofrer, venha aqui, venha receber a sua bênção, o melhor está por vir. Irmãos, o melhor está por vir no céu, quando nós estivermos na presença do Altíssimo. Não é neste mundo, irmãos. No mundo tereis aflições. Não se deixem enganar, irmãos. E quando você ouvir isso, você saiba que esta pessoa precisa de oração. O melhor está por vir no céu, não é aqui. Aqui não, irmãos. E do jeito que as coisas estão, infelizmente, você pode contar que melhor não vai ficar, a não ser que o povo se arrependa. Mas hoje em dia o povo não quer se arrepender e infelizmente eles ainda vão contra nós. Dizem, o que é que pensas? Queres melhor do que eu? Eles podem ver que nós não estamos levando o mesmo tipo de vida que eles estão. Nós, como bons soldados, temos exercitado os nossos músculos espirituais, temos lido as Sagradas Escrituras, temos orado, temos jejuado. Eles não fazem nada disso e eles ainda acham que são iguais a nós. E eu quero te dizer mais uma vez que o soldado que exercita-se, além daqueles exercícios que eles fazem lá fora juntamente com os outros soldados, eles ainda fazem push-ups, eles não sabem, aquelas flexões, fazem, pensando na sua mente, se vier um exercício, ou até mesmo um combate, eu estou preparado. Mas não, irmãos, eles não querem saber. Vejam só. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. E aqui abaixo diz, porque isto é certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o previr, nem a altura, nem a profundidade, nem uma outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo. Meus queridos irmãos, realmente podemos ver que temos muito que aprender e dar graças ao Altíssimo pelas horas que eu passo na presença do nosso Pai Celestial. Portanto, meus queridos irmãos, diz aqui, nada nos poderá separar do amor de Cristo. A tribulação, a angústia, a perseguição, presta atenção, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Olha que coisa maravilhosa que está aqui. O perigo e a espada. Eu penso que nem foi o versículo que eu li a vocês aqui, ó. Quer nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome. Olha, meus queridos irmãos, há tanta coisa que os bons soldados passam. Mas somente aqueles que são mesmo bons, assim, fisicamente, fisicamente dos soldados, como vocês estão vendo aqui, mas espiritualmente os soldados de Cristo há que vão ser vencedores. Isto tudo são tempestades, irmãos. Quantas tempestades você e eu já passaram na nossa vida? Mas com a ajuda de Deus nós estamos aqui prontos de cabeça erguida em nome de Arroxo, Jesus Cristo de Nazaré. Cada tribulação que vem à nossa vida é com um propósito. Às vezes nós estamos um pouco afastados do Senhor, não quer dizer que estamos nos caminhos errados, mas o Senhor ama, o nosso Pai Celestial ama ouvir a minha e a tua oração. Ele ama. É como nós, quando temos os nossos pais longe e nós pegamos no telefone e chamamos para os nossos pais, e os nossos pais, quando recebem aquela chamada, ficam tão contentes. Assim é o nosso Pai Celestial quando ouve você pôr-se de joelhos e dizer, agora eu vou tirar um tempo para ir falar com o meu Pai. Que hoje em dia são bem poucas as pessoas que fazem isso. A maioria das vezes as pessoas fazem isso quando têm uma necessidade, uma aflição, é que eles vão. É como eles vão a Deus, ao nosso Pai Celestial, como um pneu de socorro. Os irmãos sabem que os carros têm o seu pneu de socorro. E o pneu de socorro só é usado num tempo de aflição. E muitas pessoas usam Deus, o nosso Pai Celestial, como um pneu de socorro. Só vão a Ele quando precisam, quando aquela agonia, ou aquela tribulação, ou aquela tempestade passar,
torna outra vez a afastar-se. Meus queridos irmãos, nós temos sim, infelizmente, tempestades vêm à nossa vida. Cada tempestade que vem à nossa vida, como eu já disse, é com propósito, porque nada acontece sem Deus deixar. Quantas tempestades nós lemos através das Sagradas Escrituras? Quantas, meus irmãos? Há muitas tempestades, mas eu vou falar numa delas, aliás, há algumas, mas uma delas foi os irmãos de José, irmãos. Os irmãos de José desprezaram-lhe, não foi fácil, irmãos, ele foi desprezado, ele foi julgado numa cova. Eu penso que todos nós sabemos essa história, se você não sabe, encontra-se em Gênesis 37, 38, 39. Ele foi vendido, ele foi preso, o Senhor abençoou-o e depois, o que é que aconteceu? Vamos ver aqui Gênesis 39, irmãos, isso é uma história maravilhosa, maravilhosa. Vejam só, José foi desprezado por seus irmãos, foi traído por eles, porque eles meteram dentro da cova, eles venderam o irmão, e ele foi preso, mas lá quando eles, quando ele chegou lá ao palácio do rei, ele foi preso. E quando o Senhor estava começando a abençoá-lo, o que é que aconteceu? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. O Senhor estava com José, mas José estava onde? Sendo vendido, passando por uma tribulação. E foi homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vem depois o seu senhor, não é Deus, porque aqui é com letra pequenina, que o Senhor, que o Altíssimo estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e serviu, e ele pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o puseram sobre a sua cabeça e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egito por amor de José. A bênção do Senhor fez sobre tudo o que tinha na sua casa e no campo. Vejam só, irmãos, isso aqui também tem uma lição muito grande, muito grande. Nós, quando temos alguém que é abençoado, que é um filho de Deus, uma pessoa fiel ao Altíssimo na nossa casa, nós somos abençoados através daquela pessoa. Agora, não se esqueça que se você meter dentro da sua casa uma pessoa que não é segundo o coração do Altíssimo, você pode ser amaldiçoado. Porque isto é uma via de dois lados. Vejam só, diz assim, vendo pois o Senhor, José achou graça aos olhos e servia a ele e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egito. O Egito não era salvo. Vocês estão compreendendo? O egípcio não era um homem de Deus, mas ele era abençoado por causa de José. Por amor de José, e a bênção do Senhor fez sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu que, vamos a ver, quando o diabo viu que José estava sendo usado, e ele o que é que faz? Manda um dardo. Se você está seguindo os meus ensinamentos, ontem eu falei acerca de um dardo. O diabo mandou um dardo a José. E, irmãos, nós temos que ter muita sabedoria. Vejam só, diz assim. E aconteceu depois dessas coisas, e deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que nada sabia do. Portanto, ele deixou os seus bens, tudo. O José tomava conta. E o rei, o rei Potifar, ele só sabia do pão que ele comia. José era formoso, de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Pois, como faria uma tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ele a cada dia, José, e José não dão devidos para deitar-se com ela. E sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Ela pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu. Fugiu, irmãos. Saiu porta fora.
há sempre um diabo preparado para nos atormentar, mesmo que a gente esteja fiéis ao Altíssimo. Meus queridos irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Quando ele estava sendo abençoado, o diabo mandou a última seta. E usou a esposa do seu senhor para o tentar. E ele fugia, irmãos. Ele lutava contra esta mulher que estava sendo usada pelo diabo para o tentar. Mas ele foi sempre fiel a Deus e ao seu senhor egípcio. Temos que fazer sempre a nossa parte e o nosso Pai Celestial fará sempre a sua. Quem é que te disse que ser filho de Deus é fácil? Quem é que te disse que não vai haver lutas, que não vai haver tempestades na nossa caminhada aqui na Terra? Mesmo você sendo fiel nas lutas e provas e tempestades, mas se você for infiel ao Altíssimo, Ele te vai livrar de todas. Diz aqui assim, Salmos 34, diz aqui a que palavra maravilhosa, Salmos 34, 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Olha, meus irmãos, mais uma vez aqui, como é que há igrejas que dizem, pare de sofrer, você não precisa sofrer. A palavra do Senhor diz que muitas são as aflições dos justos. Muitas. Não é uma, não são duas, são muitas, e vou mostrar aqui mais algumas se der tempo. E uma das coisas que eu sei, meus queridos irmãos, é que sejam quais foram as tempestades, sejam quais foram as aflições, nosso Pai Celestial está conosco, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, e tenha certeza que toda a gente sabe este versículo, que é um dos versículos mais lidos das Sagradas Escrituras. O que é que diz aqui? Eu tinha aqui o salmo. Ok, meus irmãos, diz aqui assim. Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não temeria mal algum. Outra coisa, meus irmãos, o temor. O temor hoje em dia está levando mais pessoas a doenças do que a doença em si. Não temeria mal algum. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A tribulação ensina-nos a confiarmos no Senhor, a não termos medo. A tempestade faz-nos mais fortes no espírito. A tempestade faz-nos ganharmos experiência, ganharmos confiança em como derrotar o inimigo para sermos mais do que vencedores, porque é mesmo isso que temos que ser, vencedores. Como ele, irmãos, Salmos 34, 19, muitas são as aflições dos justos, quanto mais as aflições do injusto. Meus queridos irmãos, eu quero vos dizer que nós, quando somos afligidos, nós somos consolados, confortados pelo nosso Pai Celestial. Pelo nosso Pai Celestial. Ao passo que os injustos, os ímpios, os perdidos, estes não têm ninguém que os conforte, meus irmãos. Ninguém no meio da tempestade. Nós somos privilegiados. Vejam o que é que acontece àqueles que são ímpios. Vamos ver aqui. Jeremias 30. Jeremias 30. 23. Era tão bom se você pegasse na sua Bíblia e começasse a ver estes versículos. Eu já sei que estes vídeos, infelizmente, não têm muitas visualizações, mas eu tenho que ser obediente à voz do nosso Pai Celestial. Diz aqui. Eis que a tempestade do Senhor, vejam só, irmão, até o próprio Deus manda tempestades aos ímpios. Eu acabei de dizer que nós, se formos fiéis ao Altíssimo, que a palavra do Senhor diz em Salmos 34, 19, muitas são as aflições do justo. Portanto, os justos também têm muitas aflições. Agora vamos ver o que é que o nosso Pai Celestial faz aos ímpios, àqueles que não obedecem às Sagradas Escrituras, que não querem saber de Deus, andam para aí como soldados desarmados. Vejam só, eis que a tempestade do Senhor, a tempestade, vocês estão vendo, estamos falando acerca da tempestade, diz aqui, a tempestade do Senhor, a sua indignação já saiu, uma tempestade outra vez, varredura, cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Isso, irmãos, se nós aprendêssemos isso nas igrejas, havia muitas pessoas que tinham abandonado os seus caminhos de ímpio, sem dúvida nenhuma. Irmãos, nós vamos passar sim tempestades. Há grandes homens de Deus que passaram grandes tempestades. E nós vamos ver aqui mais um exemplo aqui nas Sagradas Escrituras. Vamos ver aqui. Eu tinha posto aqui estes versículos todos, mas pronto, por alguma razão às vezes eles desaparecem. Ok, vamos ver aqui Jó 27.
Jó 27, 20, vamos ver, irmãos, estou falando que até os justos também passam tempestades, mas eu estou explicando que os justos são abençoados e guardados por Deus, ao passo que os ímpios, o Senhor diz que cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Jó 27, 20, vamos ver o que é que diz aqui. Diz aqui assim: pavores se apoderam dele com águas, de noite o arrebata a tempestade. Isso era Jó. Jó estava sendo tentado pelo inimigo. Pelo inimigo, meus irmãos. E nós todos sabemos essa história deste grande homem. E se não sabe, começa a ler Jó. Começa a ler a palavra do Altíssimo. O Jó era um homem fiel a Deus. Ele passou tantas tempestades. A maior delas foi que ele perdeu tudo. A sua saúde, perdeu a sua casa, perdeu os seus filhos. Irmãos, este homem é o exemplo de um verdadeiro soldado. No fim, ele foi condecorado. O Senhor deu tudo a dobrar. Mas ele nunca se intimidou durante grandes tempestades que vê à sua vida. Mesmo aqueles que andam com o nosso Pai Celestial, até mesmo aqueles que andaram com o Filho do Altíssimo, Yeshua, o Cristo de Nazaré, também passaram tempestades, meus irmãos. E nós podemos ver isso em Lucas, vejam só. A parte, Lucas 8, vejam só, diz assim: e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E quero outra vez dizer aos irmãos, até aqueles que andam com o próprio Filho do Altíssimo, aqueles que são fiéis, meus irmãos, passam tempestades. Sem dúvida nenhuma, a tempestade serve para que a gente possa exercitar os nossos músculos espirituais. No meio da tempestade nós aprendemos que temos que manter os nossos olhos no capitão, em Yeshua. Vocês lembram-se o que é que aconteceu com Pedro? Enquanto ele estava com os olhos em Cristo, ele estava sempre andando por cima das águas. Quando ele tirou os olhos de Cristo, ele caiu, ele afundou. Assim somos nós, meus irmãos. Nós temos que ter sempre o nosso foco deve ser sempre o Altíssimo e o seu Filho amado. No meio de uma grande tempestade é que se conhece quem são os verdadeiros cristãos. Aquele cristão que não desiste de lutar, porque os olhos deles estão na cruz do Calvário e a sua fé em Cristo Yahushua e Yeshua HaMashiach. Irmãos, nós somos pessoas corajosas, boas lutadoras. Jesus não veio derramar o seu precioso sangue por pessoas derrotadas, mas por verdadeiros lutadores, verdadeiros adoradores, verdadeiros soldados. Para lutares e venceres, não podes dar ouvidos à tua emoção, à tua carne. Porque no campo da batalha, a carne tem que ser sacrificada. Ninguém gosta de sacrificar a carne. Quantas pessoas já perderam a batalha por darem ouvidos à emoção? A emoção é a gente dizer, ai, aconteceu-me isso. Irmãos queridos, acredita, eu conheço algumas pessoas, infelizmente, cristãos, que eu já disse isso várias vezes, quando nós encontramos com essa pessoa, nós já sabemos a conversa deles. É sempre a mesma. Não muda. Aquele não muda ali. Não muda. E queixa-se do filho, e queixa-se do marido, e queixa-se da vida, e queixa-se disso, e queixa-se daquilo. Nunca a gente teve uma palavra de vitória daquela boca. O que é que aconteceu com aquela mulher que perdeu o seu filho? Agora não me dá agora o nome. De Elias, eu tenho a certeza que você sabe quem é que eu estou falando agora. O filho estava morto, perguntaram-me a ela se estava tudo bem, e ela está tudo bem. Tudo bem. Talvez ela dissesse aquilo para nos encorajar agora a dizermos está tudo bem. E se não tiver, vai ficar, porque Deus vai mudar essa história. Meus irmãos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há tantos versículos que nós precisamos de memorizar e dizer. Você não imagina o poder que há na palavra. A palavra. Irmãos, as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus. E a nossa palavra tem que ser baseada e cheia da palavra de Deus. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando sempre na direção de Yahushua, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ser, meus irmãos, uns bons soldados. Vamos exercitar os nossos músculos espirituais. Vamos começar a dizer palavras de vencedores e não de pessoas derrotadas. E mais uma vez eu quero vos dizer, meus queridos irmãos, infelizmente sim, vai vir, sim, tempestades, nós vamos estar às vezes no meio de poeira que nós não podemos ver o que é que vai vir à nossa frente, mas nós sabemos que à nossa frente está o nosso capitão. O nosso capitão. Quero-te dizer que
Tempestades nós vamos passar todos passamos, uns de uma maneira, outros de outra, uns são mais fortes numas áreas, outros nas outras, mas tempestades, as Sagradas Escrituras estão cheias de filhos do Altíssimo que passaram grandes tempestades. Paulo não estava naquele barco e partiu-se o barco todo. Eles tiveram, se não me engano, acho que foi 14 dias sem comer nada, debaixo de uma tempestade. Todos nós passamos tempestades, sem dúvida nenhuma. Mas o nosso foco deve estar sempre no nosso Pai Celestial e no seu Filho amado que veio ao mundo derramar o seu precioso sangue para nos dar vida, para que sejamos vitoriosos, para que sejamos soldados vencedores, que quando saímos à guerra, porque estamos numa guerra todos os dias da nossa vida, meus irmãos, para sermos mais do que vencedores. Irmãos, eu espero que vocês estejam gostando e tirando proveito destes estudos bíblicos, que o Altíssimo vos abençoe e mais uma vez eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que o Altíssimo vos abençoe, fiquem na paz do Criador dos céus e da terra. E não percam o próximo vídeo, que ainda vai fazer pelo menos mais um ou dois, acerca dos soldados, porque há muito para aprender sobre isso. Que o Altíssimo vos abençoe.